Neste conteúdo de hoje, neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês a maior guerra que existe em nosso interior. Por que uma guerra em nosso interior? Eu não sei se você já parou para analisar, mas na vida de todos aqueles, eu vou falar dessa maneira que é a maneira que eu acho mais coerente, mas na vida de todos aqueles que decidiram fazer a vontade de Deus, existe uma guerra muito grande no seu interior. Qual guerra é essa? O apóstolo Paulo vai falar em uma das cartas que ele escreveu em Romanos capítulo 7, no verso 19, muito conhecido esse trecho, que diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso em alguma vez na sua vida, mas se você não ouviu, escute o que eu estou te falando. Quantas e quantas vezes o desejo que nós temos de fazer algo o mais certo possível, o melhor possível, e muitas das vezes, ou algumas das vezes, nós acabamos não conseguindo fazer como nós gostaríamos de fazer. E aquilo que nós gostaríamos de não fazer, isso acaba acontecendo. Essa fala do apóstolo Paulo, ok? Irmãos, isso é uma verdade muito poderosa. Existe uma grande batalha, uma grande guerra constantemente entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Guerra essa que está associada à carne, sendo ela aliada de nossas próprias vontades, da nossa própria carne, e o Espírito, sendo ele aliado ao Senhor que tenta, nos direcionar, nos conduzir a fazermos a vontade dele. Então preste muita atenção. Esse trecho que eu citei da grande guerra que existe tanto no interior contra essa luta da carne contra o espírito, você encontra em Gálatas 5, verso 17, que diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então há uma luta constante do espírito contra a carne. E aí eu posso te perguntar, se você puder me responder, deixando aqui no comentário a sua resposta: entre uma luta da carne contra o espírito, quem é que vence? Me responda, coloque nos comentários. Quem é que vence em uma luta da carne contra o espírito? E talvez vai ter muitas respostas. A carne, porque a carne ela tem uma inclinação mais forte nessa terra. O espírito, porque é o próprio Espírito Santo de Deus e ele é mais do que vencedor. Ele tem todo o poder de Deus, pois é o Espírito Santo. Mas talvez alguém vai colocar na resposta mais ou menos assim. Talvez o que estiver mais forte. E de verdade, eu acho que essa é a melhor resposta que tem. Quem é que vai vencer a guerra entre a carne e o espírito? Quem tiver mais forte, quem tiver mais nutrido, quem tiver mais alimentado. E aí nós podemos entrar em diversos assuntos acerca de devocional, de busca intensa pelo Senhor, de oração, de jejum, de leitura da Bíblia e N outros fatores que muitos fazem, muitos também não fazem. Então, essas práticas alimentam algo em nós, entendeu? Mas o que eu quero apresentar para vocês neste conteúdo é que existem 3 grandes conflitos, Conflitos que todos nós enfrentamos acerca dessa grande guerra interior que existe em nós. Primeiro, o conflito entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade humana de muitas vezes completar este bem. Segundo, o conflito entre a carne e o espírito que existe dentro de nós, e é real essa guerra. E terceiro, o conflito entre a condenação da carne e a liberdade ou graça do Espírito. Então esses são os 3 principais conflitos que eu quero apresentar para você neste conteúdo. Claro, se você ficar até no final, tenho certeza que você será edificado por este ensino, por este conteúdo. Mas antes, já te peço, clica já em gostei, clica em se inscrever, deixa um comentário. Tudo isso é importante para que este canal alcance ainda mais pessoas, para que o próprio algoritmo aqui entenda que você está gostando do conteúdo e ele vai direcionar, vai impulsionar para outras pessoas também serem recomendadas a assistir esse conteúdo. Então, antes da gente continuar, clique em curtir, clica aqui em inscrever-se e clica também aí para você deixar algum comentário. Coloca algum comentário aí sobre o que eu estou falando aqui, se faz sentido para você, e com certeza isso vai me ajudar bastante e não te custa nada, Vamos lá. Primeiro conflito. O conflito entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade humana de realizar este bem. Porque eu não sei se você já aprendeu na vida, mas o simples fato de ter uma boa intenção ou um grande desejo de fazer algo, isso não garante a prática daquilo. Então grave muito bem isso. Esse conflito é que muitos são muito bem intencionados, têm um grande desejo em realizar algo, mas isso não garante a prática de que será feito. Então nós precisamos entender que muito mais do que meros ouvintes é sermos praticantes da palavra.
Conhecer o certo não dá força, né? O conhecer o certo ou errado não dá força para você realizar. Está ligado a uma decisão de realizar. Então não basta saber, o praticar, ele não se resume no simples fato de saber. Porque tem muita gente que sabe o que faz bem ou o que faz mal e isso não muda a prática da pessoa. Então você precisa entender que há uma necessidade de uma ajuda espiritual da parte de Deus. Que é, eu vou entrando depois no terceiro fator aqui que a gente está falando, o terceiro conflito, que tem a ver com essa nossa tentativa de vencer na força humana. E é uma tentativa que é frustrante, porque na força humana o limite é muito maior. Nós precisamos vencer tudo na força do Espírito, ok? Outro detalhe, a natureza humana por si só ela é fraca, limitada e ela é inclinada ao erro. Então grave muito bem isso. O primeiro conflito é o desejo que nós temos de fazer o bem, mas a incapacidade humana que muitas das vezes nós vamos encontrar para fazer o bem. Por isso nós precisamos depender do Senhor. Amém? Segundo grande conflito, o conflito entre a carne e o espírito dentro de nós. Porque a carne, ela nos inclina e nos empurra para os desejos da carne, para os impulsos, para os hábitos antigos, né, para as tentações. Então há essa guerra da parte da carne. E do outro lado há também uma guerra da parte do Espírito tentando nos levar à vontade de agradar a Deus, a vivermos em santidade, a termos uma consciência daquilo que nós fazemos. Então existe essa guerra constantemente. Então grave muito bem isso. Na vida cristã, ou melhor, né, a vida cristã não está ligada à ausência de guerras, de forma alguma. Mas é a clareza, né, como diz, né, as Escrituras, é a convicção de que mesmo que haja tempestades, e vai ter, o Senhor, o nosso Senhor, Ele está no barco conosco. E Ele é aquele que nos ensina a acalmar as tempestades. Mas se ela não se acalmar, Ele é aquele que nos ensina a andar sobre as águas. Amém? Você crê nisso? Então grave muito bem isso. Porque talvez um dia você ouviu que quando você fosse para Jesus, os teus problemas acabariam. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, aí que você está muito enganado. Se você foi para Jesus, aí que você vai ter um monte de problema neste mundo. Que, se Deus é por nós, quem será contra nós? A grande maioria, porque a grande maioria não está do lado de Deus não, aí. É simples essa resposta. É simples essa charada, né? Então se prepare, há uma guerra, há uma luta, entendeu? No mundo espiritual que se manifesta no mundo físico. Então não pense que vai ser um mar de rosas a sua caminhada cristã, porque não vai ser. Há um caminho de cruz, mas há um caminho muito mais poderoso da graça de Jesus na sua vida, para te capacitar. Amém? E terceiro conflito, o conflito entre a condenação da carne e a graça do Espírito. Isso é muito poderoso. Porque a Bíblia vai falar, né, que a gente acabou de ler ali em Romanos 7, né, miserável homem que sou, quem me livrará, né, de mim mesmo? Isso é o apóstolo Paulo falando. Porque, irmãos, há um desgaste que ele acontece no decorrer da nossa vida quando buscamos cumprir um propósito. Então, nós vamos sentir sensações, por exemplo, de cansaço. Nós vamos sentir sensações de frustração. Nós vamos sentir, muitas vezes, a consciência do pecado, como se, mesmo que nós tentamos não fazer algo que você julga ser errado, e você tenta fazer o certo, que você julga ser o certo, às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que queremos. Então vem essa consciência de erro. Só que isso faz parte dessa grande batalha da carne que tenta nos condenar e do espírito que tenta nos resgatar dessa condenação. Então há uma luta constante. O meu conselho para você: nutra, fortaleça e alimenta o Espírito Santo que habita em você. E você fará isso através de uma vida intensa de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de momentos como esse, de edificação do Espírito. Eu realmente espero que este vídeo possa trazer no seu coração edificação, clareza. Lembre-se, a carne ela tenta nos aprisionar pela culpa. O Espírito nos liberta pela graça. E a vitória não é pela força humana, irmãos. De uma vez por todas, a vitória está ligada à força do Espírito Santo em nós. A força, a graça capacitadora para vencermos. E uma frase que enquanto eu estava construindo este estudo, né, montando este estudo, que o Senhor falou muito claramente comigo. Quanto mais eu tenho a consciência da minha incapacidade, mais eu percebo que eu preciso de Cristo.
Então, às vezes, quando você tem a consciência da sua incapacidade, mais você se sente condenado e incapaz de fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Esse não é o bom pensamento. Sabe qual é o melhor pensamento? Quanto maior a consciência da nossa incapacidade, mais eu entendo o quanto eu preciso de Cristo. Amém? Se essa palavra edificou a sua vida, por favor, lembra? Curta, se inscreva e deixe um comentário. Compartilhe para mais algumas pessoas. Para quantas? Para mais umas 10, para mais umas 100, eu não sei. Mas compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ser edificadas. Deus abençoe sua vida.